Você, ok? Vamos lá. Então, definição. Tá? Dado A positivo com A diferente de 1, tá? Preste bem atenção nessa definição. A positivo, A diferente de 1. A função exponencial de base A é a função que ela é denotada assim, ó. É XP inicial, que vai de R no intervalo dos números positivos, tá? Dada por é XP inicial aplicada em X, é A elevado a X, que está definido, qualquer que seja o X real. Ó, razão. Se o A é 1, se você considerar A igual a 1, só considera A positivo, no caso em que o A é 1, essa função é a função, tá? 1 elevado a x, que dá 1, qualquer que seja x real. Com a convenção que quando aparece 1 elevado a 0, você substitui por 1. Tá certo? Desculpe. Não, falei besteira. 0 elevado a 0, em certas situações, você substitui por 1, tá certo? Mas 0 elevado a 0 não está definido. Aqui não. Aqui, se o A é 1, fica 1 elevado a x, que dá 1, qualquer que seja x real. Nada do que eu falei. Tá? Falei besteira. Então, ela é a função constante, se o A é 1. Não interessa. Não nos interessa. São constantes, é uma função afim. O que interessa é quando o A é positivo, A é diferente de 1. Aí a função definida dessa forma, ela é chamada de função exponencial de base A. Tá? Função exponencial com base A, ou de base A. Entendido? É essa função aqui. É evidente que essa função, tá? Ela é diferenciável, tá? Porque é A elevado a x. Tá? Então, veja bem. Dado A diferente, dado A positivo, dado A positivo com A diferente de 1, tá? É x, a função exponencial de base A aplicada em x é quem? É A elevado a x. Mas A elevado a x é, por definição, exponencial de x, logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x real. Né? Daí, né, pela regra da cadeia, a função exponencial de base A, ela é diferenciável. Mais do que isso, ela é de classe sem infinito, ela é de classe sem infinito,
isto é, dado N natural, ela tem a derivada de ordem N, tá? Ela tem a derivada de ordem N, qualquer que seja N natural, bom? Ela é N vezes diferenciável, qualquer que seja N natural, com quem é a derivada da exponencial de base A aplicada em x. Quem é? É a derivada disso aqui. Mas a derivada disso aqui dá o quê? Dá E elevado a x ln de A vezes a derivada de x ln de A em relação a x, que dá ln de A. Ou seja, isso dá o logaritmo natural de A vezes A elevado a x. Tá certo? Porque A elevado a x ln de A é A elevado a x. Isso, qualquer que seja o x real. E a derivada segunda da exponencial de base A aplicada em x, quem é? Derivada disso aqui, vamos por aqui, tá? Derivada disso aqui em relação a x vai dar o quê? Vai dar E elevado a x ln de A vezes ln de A, já tem ln de A aqui, ln de A é constante, A é constante, ln de A é constante, então fica o quê? Logaritmo natural de A ao quadrado, ou seja, isso dá o quadrado do logaritmo natural de A vezes A elevado a x, qualquer que seja o x real, tá? Então você tem isso aí, essas duas derivadas. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida a respeito? Eu estou derivando pela regra da cadeia, tá? Então, derivada de A elevado a x em relação a x é A elevado a x ln de A. Derivada primeira. Derivada segunda de A elevado a x é A elevado a x quadrado do logaritmo natural de A, certo? Posso prosseguir? Então, conclusão disso aí. Observe. Daí, se o A é maior do que 1, logaritmo natural de A é positivo. De modo que isso aqui é positivo para todo x real. Tá certo? Tá bom? Então você tem a derivada primeira da exponencial de base A em x. X é positivo para todo x real. E a derivada segunda, claro que é positiva, porque a derivada segunda, ó, fica o logaritmo natural de A ao quadrado, aí é que é positivo mesmo. A elevado a x é positivo para todo x real. E a derivada segunda também é positiva para todo x real. Logo, no caso em que o A é maior do que 1, tá? Logo, se o A é maior do que 1, você tem que a função exponencial de base A, ela é estritamente crescente em R, tá bom? Tá? A exponencial de base A, ela é, como a derivada segunda é positiva, ela é estritamente convexa em R, tá? E você tem isso, tá? Além disso, também, se o A é maior do que 1, quem é o limite
de A elevado a x, que é a exponencial de base A aplicada em x, limite da função exponencial de base A aplicada em x, com x tendendo a mais infinito, é igual ao limite com x tendendo a mais infinito de quê? Exponencial de A é A elevado a x, mas A elevado a x é elevado a x ln de A. Ora, se o x tende a mais infinito, ln de A sendo positivo, x ln de A tende a mais infinito. Aí a exponencial do que tende a mais infinito tende a mais infinito. O que é mais infinito. E o limite da exponencial de base A em x, com x tendendo a menos infinito, tá certo? É igual ao limite com x tendendo a menos infinito, tá? De E elevado a x ln de A. E nós sabemos da aula passada que a exponencial de x tem limite zero com x tendendo a menos infinito. Portanto, como ln de A é positivo, x tendendo a menos infinito, x ln de A tem limite menos infinito, tende a menos infinito, portanto, isso aqui tende a zero por valores positivos. Pronto. Zero por valores positivos, porque ela é positiva, ó. A exponencial de base A é positiva. Bem, mas a imagem da função exponencial, como ela é contínua, a sua imagem é um intervalo. É o intervalo contido aqui. Como o limite com x tendendo a mais infinito é mais infinito, o intervalo imagem contém um número real tão grande, positivo quanto eu queira. E como esse limite é zero por valores positivos, o intervalo imagem contém um número tão próximo de zero quanto eu queira. Portanto, a imagem tem que ser igual a isso aqui. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Mas vamos deixar para colocar isso mais à frente e juntar em um só. Agora, se o A está entre 0 e 1, logaritmo natural de A é negativo. Nós já sabemos, da primeira aula. A entre 0 e 1, logaritmo natural é negativo. Então, você tem que a função exponencial de base A, sua derivada primeira, é negativa, qualquer que seja o x real. E a derivada segunda, bem, a derivada segunda vai ser positiva, continua sendo positiva. Ela é positiva, qualquer que seja o x real. Porque a derivada segunda, ó, é o quadrado do logaritmo natural de A, que é positivo, vezes A elevado a x, que é positivo. Então, tá, qual é a conclusão? A conclusão é que logo a exponencial de base A, ela é o quê? Estritamente decrescente em R, tá? Estritamente decrescente. E ela é estritamente, continua sendo estritamente convexa em R. Tá bom? Além disso, mesma redação. Além disso, se o A está entre 0 e 1, você tem que o limite, vou colocar assim, tá? Da exponencial de base A aplicada em x
Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito da exponencial de x ln de A. E aqui, ó, A entre 0 e 1 de A, ln de A é negativo. Com x tendendo a mais infinito, x ln de A tem limite menos infinito. Então isso aqui é 0 por valores positivos. E o limite de A elevado a x com x tendendo a menos infinito, que é o limite com x tendendo a menos infinito da exponencial de x vezes ln de A é igual a mais infinito. Porque, ó, x tendendo a menos infinito, como ln de A é negativo, x ln de A tende a mais infinito. Aí esse limite dá mais infinito. Tá certo? Assim, portanto, dado A positivo com A diferente de 1, tá? A imagem, tá? A função exponencial de base A, ela é injetiva. Ela é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente. E ela é sobrejetiva. Porque nesse caso aqui também, ó, a imagem da exponencial de base A é o intervalo, porque ela é contínua, uma vez que ela é diferenciável. Então, toda função contínua leva intervalo em intervalo. Então, a função exponencial de base A, nesse caso aqui, leva a reta, que é o intervalo real, num subintervalo do intervalo zero mais infinito. Mas contém um número próximo, tão próximo de zero quanto eu queira, e contém um número positivo tão grande quanto eu queira. Então, a imagem tem que ser o intervalo zero aberto mais infinito de aberto, tá? Ou seja, ela é injetiva e ela é sobrejetiva, tá? Logo, ela é o quê? Bijetiva. E sendo bijetiva, ela é invertível. Então, a função exponencial de base A, ela é invertível. Vamos colocar aqui o seu gráfico em cada caso, tá? Em cada caso, ó. Primeiro caso. O A maior do que 1. Exponencial de base A no zero é A elevado a zero que dá 1. Então ela passa por esse ponto aqui. Ela passa por esse ponto. Vou pegar o caso em que o A é maior do que 1. Ela é estritamente crescente, estritamente convexa. O limite em menos infinito é zero, com valores positivos, ela vem para cá. E o limite em mais infinito é mais infinito, então ela faz isso. Isso aqui é o gráfico de quem? Da exponencial de base A em x, que por definição é o quê? A elevado a x. Tá? Ela é estritamente crescente, estritamente convexa. Tá? E o outro caso é esse aqui. Y e x, no 1 também, nesse caso também